Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e se o top 10 do Léo não tiver pelo menos um jogo de dança, nós vamos ter que cancelar essa aula. Eu sou o Kuro, e será que é hoje que descobriremos a idade do Léo com base nos jogos dele? Ih, Brasil! E eu sou o Léo, e Sailor Moon Crystal vai chegar na Netflix no mês do meu aniversário. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, depois de muito tempo, muitos pedidos, nós vamos finalmente conhecer os 10 jogos favoritos do Léo. Mas antes da gente conhecer sobre essa incrível lista, nós temos algumas perguntinhas pra responder. Olha só, já faz um tempinho, né, desde que a gente respondeu pergunta de alguém que mandou pra cá, né? Com certeza. Vamos lá. Tem 3 perguntas pra vocês. O Elcio mandou assim pra vocês: o que vocês esperam de Morbius? E aí, Léo, o que você espera de Morbius? Ai, gente, olha, eu lembro... Qual foi o filme que a gente foi ver no cinema, o último? Batman. Nossa, passou o trailer desse filme, né? Eu fiquei meio confuso, assim, porque apareceu Marvel lá, eu não conheço esse personagem. Falei, será que isso vai fazer parte do MCU? Tal. Até perguntei pra vocês, né, na hora que tava passando o trailer. Mas eu não gostei do trailer, não. Então, assim, ó, a minha expectativa pra esse filme é que a gente decida não fazer cast dele pra gente não precisar ir assistir. Olha só, julgando o livro pela capa. Né? Cara, quando eu assisti o primeiro trailer, eu achei a ideia interessante, mas eu não consigo ver pra que direção esse filme vai, saca? Aliás, até dá, né? Agora ele vai ser um vilão, um anti-herói e tal. Mas, tipo, eu não consigo ver o direcionamento da história dele, assim, pro resto do universo Marvel. Apesar que ele não tá diretamente conectado na Marvel, né? Porque é da Sony, se eu não me engano, né? Nessa altura do campeonato, esse relacionamento de Sony e Marvel tá tão complicado de entender exatamente que tá tudo bagunçando a nossa cabeça. Principalmente que vai vir, né, o filme do Doutor Estranho, né? Aí... Eu fiquei bem mixed feelings, assim, com esse trailer, com o que a gente já tem do filme. Porque, ao mesmo tempo, teve umas cenas que eu achei legais, assim, eu tenho a impressão de que o filme vai tentar ser muito fora da caixinha e não vai ser muito bom por causa disso, sabe? Tem grandes possibilidades. Assim, tem algumas cenas que são, assim, até interessantes, porque parece que vai ser um filme com mais sangue, digamos assim, sabe? Mas em alguns momentos tem aquelas piadinhas padrão Marvel, assim, que já meio que encheu o saco, digamos assim. Eu, honestamente, não sei o que esperar desse filme. No momento que a gente tá gravando esse cast aqui, saíram algumas críticas e todas são horríveis, né? Colocaram o filme como das piores coisas do mundo. Vamos ter que esperar, né, sair o filme ser lançado mesmo pra poder ter uma noção, pra ver se a gente vai no cinema assistir isso aí, né? Eu não sei. Daquele jeito, né? Sei lá. Ainda mais que me desculpa, gente, mas os últimos trabalhos do Jared Leto tá igual o Keanu Reeves, coitado. Recentemente tá ruim o negócio. Então, tem que esperar pra ver, né? Assim, eu acho que a gente não vai fazer cast disso, não. Mas vamos deixar no ar. Ai, próxima pergunta. A Tati, olha só, a Tati que aparece bastante lá nas nossas lives normalmente, ó. A Tati mandou assim: o que vocês acharam da cena deletada de The Batman, onde aparece o Coringa? Gente, vou ser sincero com vocês aí, ó, e falar que eu não assisti essa cena, não. Tá expulso do cast. Não assisti. Embora. Surpresa eu não estou com o Léo. Né? Eu acho que tem potencial pra ser... Não vou dizer que... Eu acredito que possa ser a melhor representação do Coringa. E quando eu tô falando da melhor representação do Coringa, é o Coringa com o Batman, tá? Eu não tô comparando o do Joaquim Fênix, porque eu entendo que é uma representação genial, mas um Coringa daquele jeito, naquele universo e tal, que não dá pra se misturar com o universo de Batman e tal. Porque existe muitas referências ali apenas na atuação
E, inclusive, me lembra bastante em vários posicionamentos do próprio rosto, assim, como ele conversa, deixando o pescoço pra um lado, virando a cabeça, na própria franquia de jogos, né, do Batman's Arkham. Eu gostei bastante da cena, eu gosto daquele ator, eu acho que ele é muito foda, mas, assim, é uma cena bem pequena, mas mostrou um lado bem cruel desse Coringa, uma coisa mais chamativa, assim. E ainda não é o Coringa, né? Segundo o Matt Reeves, ele ainda é um pré-Coringa. Então, me deixou mais ansioso. Pelo amor de Deus, né? Quem ouviu o cast do Batman sabe o que eu acho desse universo, né? Se sair uma versão de 10 horas desse filme, eu tô assistindo feliz. Então, gostei pra caralho. Cara, eu gostei da apresentação, mas eu tô na vibe, depois de digerir um pouco mais o filme, né, do Batman agora e tal, eu tô numa vibe, eu acho que tá um pouco saturado de Coringa. Sim, isso é verdade. Principalmente no universo cinematográfico, né? E, sei lá, eu achei legal a apresentação, mas ao mesmo tempo eu ficava assistindo e ficava, cara, mais Coringa, sabe, e tal. Eu acharia melhor, por exemplo, mostrou ele ali, mas eu acharia legal que não fosse ele o vilão do segundo filme, por exemplo. Então, assim, eu fico feliz até que foi deletado a cena, porque significa que imagino, né, que eles não vão dar uma atenção tão grande pro espero, né, que nem se falou, né, o segundo filme não seja Coringa já, sabe? Sim, eu acharia bem da hora se, tipo, o Coringa só fosse aparecer num terceiro filme, quarto, sei lá, sabe? Acho que seria até um bom encerramento pra uma trilogia, sabe? Você tem um desfecho inteiro num segundo filme e na conclusão você ter de um outro lado ali um plot do Coringa nascendo, entre aspas, assim. Então, eu acharia interessante, assim, mas... A gente ficou tão legal, né? Assim, só aquele gostinho, sabe? Tipo assim, sem mostrar mesmo. Então, né? quando No tinha filme... ficado só naquela ceninha bem minúscula dele, eu tinha achado mais ok. Mas agora que teve a cena deletada, assim, que teve aquela cena toda longa ali da conversa, eu fiquei mais... Tá, eu acho que eu concordo com a opinião de alguns amigos ali, de que talvez seja melhor eles se direcionarem para os vilões e não ficar no Coringa de novo, saca? Bom, é um personagem icônico, icônico. Mas vai ser a quarta ou quinta, se você considerar os jogos, vai ser a quinta versão de Coringa nos últimos... em menos de 10 anos, porque você tem o Coringa da franquia de jogos, você tem, que lançou em 2015, você tem o Coringa da série do Gotham, você tem o Coringa do Jared Leto, aí você tem o Coringa do Joaquim Fênix, e agora você vai ter outro Coringa. Então, assim, isso que eu não tô nem mencionando que nesse meio tempo deve ter tido Coringa em desenho e tudo mais. É um personagem, assim, é o maior inimigo do Batman e tal, mas você tem que ter muito cuidado pra usar o maior inimigo do Batman, sabe? Mas, vamos ver, né? Uma cena deletada, então não quer dizer muita coisa. Mas, quanto à apresentação em si, né? O ator e tal, a atuação, eu curti. Realmente só fiquei com esse gostinho meio amargo de, tipo... Vamos deixar o Coringa um pouquinho de lado? Tem tanto vilão bom do Batman, tipo... Tipo, ele é que nem o Spider-Man, sabe? Tem muito vilão e muito vilão bom. Não precisa ficar usando os mesmos vilões. E é uma forma até de você enaltecer a sua própria franquia, porque se você segura o melhor vilão dele pra um grande finale, saca? Você já faz o negócio de outra forma. Eu vou dar um exemplo muito simples. Na trilogia do Nolan, o Coringa teria um papel muito importante no terceiro filme. Não aconteceu justamente porque o ator faleceu e tal. Mas... seria um impacto muito grande você ter um Coringa, uma trama toda num grande finale. Até porque até lá a gente já teria um Batman totalmente desenvolvido no cinema, né? O Batman definitivamente. Então seria interessante esse embate. Mas vamos aguardar aí, né? Provavelmente daqui pra frente deve até sair mais cenas, sei lá. E bom, a última pergunta, o Flerac, que também participa muito das lives lá, hein? Platinador, o menino tem quase 100 platina, pelo amor de Deus. Deus! Mandou assim, vocês viram a notícia referente à série de Fallout? Caramba, estão fazendo série agora de tudo quanto é jogo, né? Agora... O do Halo já saiu? Nem sei. Eu vi muitos trailers de anúncio e tal, mas eu acho que sai naquele bagulho da Apple, não é? Errou! Ou é na Amazon? Eu não tô ligado. Eu vou ser sincero que, na real, eu acho que a gente até comentou, né? Eu nunca fui muito fã da série de Halo.
É porque eu nunca tive um Xbox, nem nada do tipo, né? Então, não tenho nem ideia. Eu só fiquei sabendo que ia sair, vi umas imagens, uns trailers. Tá tendo muito trailer na Twitch, né, disso aí. Então, inclusive, por estar tendo na Twitch, eu julgaria que talvez seja da Amazon. Nossa, gente, eu tinha esquecido completamente que ia sair uma série do Halo. Esse final de semana eu tava em São Paulo. Eu sou rica! Daí eu fui no metrô e tinha propaganda. Tem várias propagandas, né, dessa série no metrô. E aí eu falei, nossa, vai sair uma série do Halo. Aí tinha uma amiga comigo, ela falou, nossa, mas faz tempo que anunciaram essa série. Eu falei, nossa, é verdade, né? Me fugiu da cabeça. Então, assim, essa notícia também do Fallout, eu já devo ter ouvido, mas eu nem sei. Sabe quando passa, assim? Não é uma franquia que me anima. Fallout até já curti um pouquinho mais a franquia, mas depois do 76 ali, não sei se eu quero chegar perto das franquias. Lendária, hein? 76. Eu vou ser muito sincero, né? É aquele momento que os caixistas vão tacar um tijolo na minha cabeça. Eu nunca joguei Halo na minha vida. Nenhum. Então, nunca foi lá uma franquia que me chamou atenção. Tipo assim, eu quero jogar isso. Tipo, nunca tive isso e tal. Respeito, porque, né? Beleza, mas nunca tive isso, não. Então, eu sei da existência por causa disso. Tô assistindo alguma stream na Twitch, passo o trailer, né, o comercial e tal. Agora, de Fallout é uma franquia, assim, eu joguei muito Fallout, o 3. É o único Fallout, assim, que eu joguei de verdade, assim. Os outros, eu tenho uma noção, joguei um pouquinho do Vegas, mas só... E depois eu não engrenei em nenhum, né, e depois do 76 também, minha Nossa Senhora. Eu não sei o que esperar de uma série de Fallout, porque eu acho que Fallout é uma franquia superestimada. Cara, eu acho que é uma franquia boa, mas não pela história em si, sendo bem sincero. Eu acho a história ok, Fallout. Inclusive eu não joguei todos, né? Eu joguei um ou outro, mas eu acho as histórias ok. Eu acho que o que ele se destaca é mais na jogabilidade, assim. Os jogos sempre foram muito gostosos, muito divertidos de jogar. Mas eu não considerei também uma série, tipo, nossa, super foda, melhor coisa do mundo também, não. Mas são jogos divertidos. Eu lembro que o 3, quando saiu, ele era muito inovador. Porque, tipo assim, ele era bonito. Na época que ele saiu, ele era muito bonito. Ele tinha uns negócios diferentes lá, de você meio que pausar o negócio, aí você escolhia onde você ia atirar, ou fazer um slow motion, sei lá direito. E aquilo era bem diferente pra época. A galera ia fazendo as builds, muitos diálogos. Era um RPG legal e tal. Mas eu nunca vi Fallout como uma grande franquia de jogos. Uau! Como a maioria da galera que gosta de Fallout defende isso. Eu já ouvi a pessoa falando. Eu não sei, porque tipo, Fallout é coisa de fim de mundo. Então eu não sei se uma série de mais um fim de mundo seja lá, tipo, Fallout é jogo de tiro em primeira pessoa? Fallout é um RPG em primeira pessoa, de tema pós-apocalíptico. Normalmente a história é que, tipo assim, aconteceu alguma tragédia com bomba nuclear, tragédia que eu quero dizer guerra, e aí o mundo foi devastado. E aí os humanos meio que fugiram pra umas vaults que são tipo... Não seriam cidades subterrâneas, mas são tipo uns lugares subterrâneos lá, todo fechado e tal, pra eles não morrerem, né, com radiação e tal. E normalmente o jogo começa quando o protagonista daquele jogo, né, o personagem que você cria, ele vai sair dessa vault por algum motivo em específico, né. No 3 eu lembro que acho que o protagonista ia procurar o pai dele, uma parada assim. E aí você vai conhecendo como que ficou, tipo assim, a galera que não pôde... fugir pras vaults, né? Porque obviamente que não era um bagulho de graça, né? Era um negócio caro e tal. E aí você vê os bichos normalmente são tudo fruto da radiação, né? Então tem barata gigante, vaca de 3 cabeças e por aí vai, assim, sabe? Não me interessou muito não, assim, ó. Vamos ser sinceros. Pra uma série, pra um tema de série, não me interessou como premissa, né? Mas, obviamente a série pode surpreender. E é um RPG padrão, você vai adicionar seus pontos em tais coisas. Se você tem mais carisma, você vai, sei lá, você vai liberar mais diálogos, e aí você vai montar suas builds, enfim, é um RPG nesse sentido, assim, com muitos diálogos e tal. Agora o que não vai faltar é uma conversão de jogo pra série e filme. Às vezes a série vai ser só, tipo assim, baseada na temática mundo apocalíptico e as vaults, mas vai ter toda uma trama, alguma coisa
por trás, assim. Não sei, sabe? Tipo assim, olhando por fora, assim, se eu fosse adaptar algum jogo e tal, Fallout, não sei se seria uma escolha minha, né? Mas vamos ver, né? Tem bastante adaptação de jogo aí chegando, né? Tem o filme novo do Sonic, acabou de vir aí o filme do Uncharted, tem a série de The Last of Us, que eu acho que é esse ano também, não tenho certeza. Aguardemos. Mas depois de ler as perguntinhas dos nossos ouvintes, bora então começar a conhecer a lista dos 10 jogos favoritos do Léo. Bom, senhor Léo, então a palavra agora é sua. Fale pra nós aí a respeito da sua lista. Diga pra nós aí como ela começa, como que você montou isso, se você tentou roubar ou não. Ai, olha, uma coisa que eu tentei fazer foi pelo menos tentar representar as franquias que eu gosto muito, colocando pelo menos um jogo assim de cada franquia que eu amo, mas não deu. Faltaram aí algumas franquias que eu gosto demais. 10 lugares só assim numa lista é muito pouco. Então assim, foi muito sofrido, mas vamos começar. E só assim, um spoiler, tem muito jogo de luta, mas algumas franquias aí ficaram de fora. Ao longo do top 10 eu vou comentar assim essas franquias porque eu preciso falar, ó, Começou a roubar. Não é roubar não, ó. Não tá dentro do top 10, não já é tá roubar. É só uma menção honrosa. Não. Rodrigo, faz um favor pra mim, vai lá no primeiro top 10 e, assim, teve um momento que eu expliquei as regras. Puxa lá pra todo mundo, assim, ouvir como é que funcionam as regras. Não se pode agrupar franquias ou jogos. Como assim? Se você vai colocar um jogo no terceiro lugar, é só um jogo. Você não pode colocar FIFA 12, Final Fantasy 7 e Harry Potter juntos em uma posição. Você só pode colocar um jogo por posição. E isso também vale para as franquias. Exemplo, sua franquia favorita é Final Fantasy. Beleza, seu top 10 pode ser só de Final Fantasy, mas você vai colocar cada jogo em uma posição. E se sobrar, azar o teu de ter uma franquia com 200 jogos. E não vale menção honrosa, que é a coisa que tá muito mais complicado. fazemos. Não vale menção honrosa. E não vale menção honrosa. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Ai, Rodrigo. Rodrigo, coloca uma regra adicional aí, falando que menção honrosa não vale, 10. Não, senhor. Não vale, não, senhor. Ai, meu Curo, Deus. você teve menção honrosa então no seu top 10, Curo? Não lembro, diria que não. Tá vendo? Ele não teve porque ele não quis, senhor. Entendeu? Ele achou que não foi necessário. É a diferente. falta de querer não foi, não. Ele achou que não era necessário pro top 10 dele, entendeu? Rodrigo, eu autorizo você a cortar todas as menções honrosas que você ouvisse. Se ouviu uma menção honrosa, picota. Já mete a tesoura sem dó. Olha, eu acho isso uma falta de respeito. Mas, vamos começar, então, com o meu 10º lugar. E eu escolhi Darkstalkers 3 como a 10ª posição dos meus jogos favoritos.
que é um jogo de luta da Capcom dos anos 90, será? Será que ele é dos anos 90 ou começo dos anos 2000? Eu acredito que ele é dos anos 90. Mas, eu tenho muita história com o jogo de luta. E o Darkstalkers, eu tenho uma história muito, assim, forte com ele. Porque quando eu comecei a jogar jogos de luta, eu jogava no fliperama que tinha aqui em Franca, no shopping. Na verdade, assim, eu comecei a jogar jogos de luta no fliperama que tinha no centro de Franca. Mas tinha no shopping também. E aí... eu lembro que chegou um fliperama de Darkstalkers 2, que não é o que eu coloquei aqui, eu coloquei o 3. Mas vou começar contando pelo Darkstalkers 2, porque eu comecei a jogar não, mas calma, não é ele que é meu favorito, mas ele faz parte da história, toda a narrativa. Ô, Kuro, você tá ligado aonde isso vai chegar, né? Você tá ligado, né? Não, ó, repare bem que você vai entender do meu lado. Porque quando eu comecei a jogar, eu lembro que eu era criança, assim, eu era bem pequeno. E eu me apaixonei pela Felícia, que é uma das personagens. Ela é uma mulher gato, assim. Ela é tudo, cabelão azul. Eu amava aquele cabelo. Eu era apaixonado. E eu lembro, uma coisa que me marcou muito nessa época foi que eu consegui zerar o Darkstalkers 2. E aí no final da Felícia, assim, aparecia ela vestida de freiras. E outra coisa que me marcou no 2 é que uma pessoa... colocou a ficha e jogou contra mim. E eu ganhei. Uma pessoa adulta, sabe? Eu era criancinha na época. Só que eu sabia jogar muito bem. E aí eu ganhei da pessoa. Só que aí, um tempo depois, alguns anos depois, sei lá, não sei quanto tempo depois, chegou o Darkstalkers 3, o fliperama, do terceiro. E assim, o terceiro ele tem os mesmos personagens do 2, acho que um ou outro só que saem. E eles acrescentaram vários personagens novos. E nesse 3... tem duas personagens novas, assim, ó, que roubaram total meu coração, que são a Kibi e a Bibi Hood. A Kibi é uma abelha, e a Bibi Hood é tipo uma chapeuzinho vermelho, só que ela é super macabra, assim, ela usa, tipo, várias armas de fogo, sabe? É muito legal. Eu lembro que eu jogava o 3, assim, no 2, quando eu jogava o 2, eu só jogava de Felícia. Aí no 3, sabe quando você expande seus horizontes? E começa a jogar com vários personagens, e eu lembro que eu já tava um pouco mais velho, assim, mais adolescente, assim, eu ia no shopping mais com os meus amigos, já não era mais com os meus pais. E aí eu zerava o jogo, sabe? Com vários personagens diferentes, as pessoas ficavam, nossa, meu Deus, que arraso! E eu, ai, muito obrigada. E, ai, gente, eu sei que, assim, me marcou muito. É um jogo que eu gosto muito até hoje. Eu queria muito que a Capcom fizesse uma continuação, lançasse um 4 aí, apesar de já ter desistido. Que eu sei que isso não vai acontecer. Mas eu adoro quando os personagens de Darkstalkers aparecem, sabe? Tipo, no Marvel vs Capcom. Ou em outras coisas que a Capcom faz, assim, que tem, sei lá, várias franquias da Capcom. E a Morrigan, né, que é do Darkstalkers, ela é uma personagem que hoje em dia virou parte da cultura pop já, eu acho, né? De certa forma. Eu acho que ela é mais famosa até do que o jogo. Com certeza. Acho que muita gente conhece a Morrigan, não sabe nem de que jogo que ela veio, né? E ela é do Darkstalkers também. E, enfim. Cara, eu diria que não só a Morrigan, as três personagens, né? A Felícia também, a irmã da Morrigan lá, esqueci o nome dela. A Lilith. Todas as três, eu acho que elas aparecem em muitos outros lugares e o pessoal não tem ideia de onde que elas vêm. Porque essa franquia, convenhamos, né? Basicamente morta, assim, né? Na época do PS3, a Capcom fez um relançamento, né? Lançou os 3 Darkstalkers numa coleção digital e tal. Tentou fazer um revival ali, mas não deu muito certo, não. Sim, olha isso, cara. A Collection que você tá falando é de 2005. Não é essa não, menino. Essa daí é uma que saiu do PS2, se eu não me engano, não é? É porque, assim, ó, já teve uma coletânea pra PS2, e aí depois eles lançaram outra coletânea pra PS3. Porque, assim, os jogos de PS2 ficaram inacessíveis. Já tá igual o Resident 4 já, né? Sim. Daqui a pouco sai pra torradeira também. Exatamente. E aí, agora, vai sair uma outra coleção da Capcom que vai ter os 3 Darkstalkers pra PS4. Fazer outro jogo que é bom, eles não fazem, mas ficar relançando a coleção dos 3 primeiros jogos já faz 20 anos, eles estão fazendo. Tá dando. Nossa, que ódio, que ódio. Mas tudo bem. Eu lembro bem. pouco, assim, desse jogo. Eu lembro que algum amigo meu, na época do Play 1, tinha esse jogo. Tipo, não vou lembrar, assim, quem especificamente, e de que eu vi ele jogando e tal. Eu lembro da Felícia, que, né... na minha cabeça, assim, era uma personagem das mais marcantes. E eu lembro das personagens em alguns outros jogos. Por exemplo, o Léo pode me corrigir, mas no primeiro Marvel vs Capcom, a Morrigan participa, não é? Ou eu tô confundindo? Sim, a Morrigan é a única personagem de Darkstalkers que tá em todos os Marvel vs Capcom. Desde então, assim, eu tipo assim,
E pra ser muito sincero, eu acho que eu conheci ela primeiro no Marvel vs Capcom e depois que eu fui ver alguém jogando o Darkstalkers 3. Então, tipo assim, é legal, assim, até te falar, porque embora ele seja, vamos supor, um dos jogos favoritos do Léo, franquia e tudo mais, tinha lá o fliperama e tudo mais, mas eu acho que, sei lá, de cada 10 pessoas que gostam de jogos de luta, é bem pequeno o número de pessoas que gostavam, assim, muito desse jogo, ou até que conheciam. Eu acho que ele é um daqueles jogos, bons jogos, mas pouco conhecidos, assim, sabe? Não sei se é só pra cá isso, e sei lá, no Japão era bem mais popular, ou lá fora, sei lá. Cara, eu acho que se deve principalmente a que o último jogo é de 1997. Lançaram umas coletâneas depois? Lançaram, mas jogo mesmo novo deles, o último é de 1997. Depois passaram os últimos 25 anos já, né, praticamente, lançando coletânea dos 3 mesmos jogos. Mas o 3, por exemplo, Léo, o 3 foi flop ou não? Eu não sei dizer, menino, porque eu era muito novo, né, na época. Eu acho que, assim, de uma forma geral, se você pegar os personagens novos do 3, os personagens que saíram, assim, que são exclusivos do 3, eles não têm o impacto dos outros, né? Porque, assim, se você pegar os personagens que conseguiram sair de Darkstalkers e fazer sucesso mais, assim, geral, né? A Morrigan, a Felícia, a Cienko, o Dimitri, eles já estavam no 1 e no 2, né? Os do 3, eu adoro os personagens novos do 3, gente, mas eu acho que eles não tiveram um impacto tão grande igual os outros. Agora, de números, eu realmente não sei dizer, assim, porque eu nunca fui atrás e na época não tinha internet, né? Então. Mas assim, ó, quem não conhece Darkstalkers, hoje em dia é difícil jogar, porque só por emulador mesmo, ou se você tiver um PS3, né? A não ser que você tenha um PS2 na sua casa e consiga a coletânea. Mas assim, pelo menos entra no YouTube e assista um compilado assim, dos especiais do jogo. Porque visualmente esse jogo é maravilhoso, é muito criativo. E na época faziam jogos de luta em pixel art, e eu sou apaixonado por pixel art. Então é um visual impecável, assim, pra mim, sabe? E não só visualmente ele é bom, porque as músicas são muito marcantes. O narrador do jogo, gente, é muito bom. Nossa, saudades. Esse tipo de animação, assim, envelhece bem, né? Tipo, você pode jogar esse jogo, sei lá, hoje em dia, que você não vai sentir tanto impacto do que se você for jogar um jogo 3D, sabe? Então, é bem mais agradável mesmo. Com certeza. Pixel art é basicamente resistente as eras aí. Ao teste do tempo. Você consegue jogar jogos de Super Nintendo aí, de diversas franquias e tal, bem mais tranquilo do que se você for tentar jogar o Final Fantasy VII original, por exemplo, sabe? Olha, polêmica! Meu Deus, mesmo, cara. Polêmica é polígono. Vai falar que não é feio. Tem seu charme, eu acho. Então, eu diria que o Final Fantasy, tão feinho que é, os polígonozinhos, sabe? Os bichos que o braço deles é uns 2, 3 polígonos só. Eu acho que tão feinho ainda tem seu charme. Mas tinha alguns que tentavam ser um pouco mais reais, entre aspas, assim, que, nossa senhora. Tem um jogo do Jack Chan, cara, dessa época aí, do Play 1. Que um tempo atrás eu tava vendo um vídeo, assim, do cara jogando, né? Fazendo speedrun, assim. Eu olhei e falei, cara, esse jogo era desse jeito mesmo. É engraçado, a gente não lembra exatamente como é que ele era, né? Eu não sei se vocês lembram daquele jogo do Street Fighter. Lembra aquele filme do Street Fighter que teve há muitos anos atrás? Não teve não, cancelado. Hein? E aí teve um jogo desse filme. É horrível. Olha, esse jogo é belíssimo. Meu Deus, que bomba é aquela. Pra época já era feio, mas hoje em dia. Ai, meu Deus do céu, não. Mas vamos mudar de assunto, vou falar da minha 9ª posição, que acho que é um jogo aqui que todo mundo compartilha do amor e ódio, talvez, que é o LoLzinho League of Legends. É difícil falar de jogo, assim, né, de jogos que marcaram, sem falar do LoL, porque eu venho jogando League of Legends há muitos anos.
E aí é aquela coisa, né, que eu acho que o Kuro comentou também, quando ele tava comentando os jogos favoritos dele, e o Digão também já falou sobre isso, a gente já falou muito sobre LoL aqui, que a gente vai e volta, né? A gente fica um tempo sem jogar LoL, depois volta pro LoL, naquela emoção, fala, nossa, vou jogar horrores, e aí joga bastante, depois esquece do LoL um pouquinho, depois volta de novo. De todos os jogos que eu jogo, acho que o LoL é o que eu mais gastei dinheiro, porque já comprei muita skin, já comprei muito passe, já comprei até skin do TFT, da Arena, sabe? Porque eu amo TFT também. Eu não sei, é um jogo que marca. Eu amo as histórias, né? A lore do League of Legends, assim, a história, o universo do LoL é muito rico. Os personagens são muito carismáticos. Visualmente, né? Tem muitas artes, né? Das artes das skins, as histórias das skins, as animações. É um universo muito grande. Então, é uma coisa que te deixa envolvido, assim, de várias formas. Tem uma coisa bem especial com relação a League of Legends. Se não fosse a existência de League of Legends, talvez não existisse Academia de Nerds. Porque eu só fiquei muito amigo do Kuro por causa de League of Legends, que a gente começou a jogar. E por causa disso a gente começou a jogar RPG, e aí eu fui conhecendo as outras pessoas, e aí eu conheci o Roxas, eu conheci o Léo, e aí o resto da história todo mundo já conhece. Então League of Legends também tem um valor no sentido de amizades que a gente criou ao longo desses últimos anos, porque a gente chegou quando, né, o famoso era tudo mato. Então a gente viu toda a evolução de League of Legends, o eSports crescendo, principalmente no Brasil também por causa de League of Legends. Eu particularmente me acostumei muito mais a assistir stream por causa de League of Legends no primeiro momento, né, para depois eu começar a acompanhar muitas outras coisas. Eu acho que League of Legends, pelo menos eu enxergo assim, ele tem um valor até maior do que só um jogo que eu joguei, me diverti, volto e tal. Ele tem um valor na amizade mesmo. É até engraçado que a gente sempre fala da galera ficando brava, né, dos haters, não sei o que e tal, mas pelo menos pra mim ele tem essa experiência bem positiva, assim, sabe? Exatamente. É verdade. Olha só, League of Legends responsável pela existência da Academia de Nerds. Exatamente. Tá vendo? É difícil falar de jogo, né, da paixão que a gente tem pelos jogos e não falar do LoL, gente. É impossível, assim. É que assim, a própria comunidade do LoL, a gente também adora zoar que o jogo é horrível, que só tem gente tóxica, não sei o quê. Que não deixa de ser um pouquinho verdade, pontos, é claro. Mas querendo ou não, a gente gosta do jogo. Tipo, ele tem seus defeitos, tem seus problemas, mas a gente ainda gosta. É isso aí, Brasil. Mas, já que a gente já falou muito de LOLzinho outras vezes, e o Digão já fez uma explicação bastante emocional do porquê o LOL é tão importante. Tem meus momentos. Inclusive, pra olha só. galera não se esquecer que a Academia de Nerds já fez um cast especial falando de League of Legends. Não lembro qual número que é, mas tá lá. É verdade, comemorando 10 anos de LOLzinho, hein? Olha só. Aí a gente compartilha, né, com mais detalhes as nossas experiências. Mas eu vou pra minha 8ª posição, que é um jogo de RPG lá do Super Nintendo, mas que eu só fui jogar depois que eu tive um computador e acesso à internet, que é Sailor Moon Another Story. Esse jogo, ele é um RPG, como eu falei, e ele é uma história original que se passa no meio assim, de 2 arcos de Sailor Moon, 2 arcos da história de Sailor Moon. E na época, quando eu joguei ele pela primeira vez, eu não tinha ainda plena consciência. Assim, eu conhecia Sailor Moon, gostava muito de Sailor Moon, mas ainda não conhecia tão a fundo, ainda não tinha lido o mangá, não tinha assistido o anime inteiro, né? Não conhecia a história como um todo. Então, esse jogo ele foi muito importante para me introduzir para a personalidade de cada Sailor, meio que o poder de cada Sailor e tal. E esse jogo, ele não tem tradução, ele nunca foi lançado fora do Japão. Então ele não tem uma tradução oficial, assim, para inglês. Só que vários fãs se juntaram, assim, e fizeram uma tradução fan-made,
né? Então, assim, eu nunca joguei a versão original do jogo, eu acho, porque eu nunca joguei a versão japonesa, né? Eu joguei a tradução pra inglês desse jogo, que foi feita por fãs. É um RPG muito gostosinho. A história dele me marcou muito, porque é uma história até bastante complexa, assim. E tem vários vilões de Sailor Moon que voltam nesse jogo, mas tem uma vilã original, com uma história original. Os designs dos personagens novos, assim, fazem também dentro ali do universo de Sailor Moon e tudo mais. E eu lembro que tem, logo no começo do jogo, assim, você meio que se divide. Aí cada Sailor vai pra um país, assim, no mundo, pra pegar os cristais lá. E aí você começa jogando com a Sailor Mercury. E a parte da Sailor Mercury era muito difícil. Eu lembro que foi, eu acho que a minha primeira experiência de grinding, sabe, em RPG, de você ficar upando horrores o personagem, assim. E você jogava só com ela, e ela é uma personagem meio que de suporte, assim, no jogo, né? Então, eu tive que ficar... Nossa, eu ficava upando por horas e horas. Nossa, e assim, eu tenho memórias, assim, sabe, de acordar sábado de manhã e meus pais terem saído pra ir pra feira, e eu estar sozinho em casa jogando esse jogo, e eu ficava a manhã inteira jogando. Ah, era tão gostoso. Sabe essas memórias, assim, afetivas que você tem? E é um jogo relativamente simples, mas tem, sei lá, golpes em dupla que você pode montar, golpes em trio, golpes em quinteto. É muito legal, e tem uma mecânica que você vai pegando peças de quebra-cabeça, e aí se no final do jogo você conseguiu montar o quebra-cabeça inteiro, você ganha os equipes mais quebrados, assim, sabe? Ai, gente, olha, é maravilhoso. E a trilha sonora é toda baseada na trilha sonora do anime, né, de Sailor Moon, a trilha sonora original, aquela versão de 8 bits, sabe? Acho que 16 bits, né? Das músicas de Sailor Moon, assim, né? Então, nossa, muito gostoso. Olha, eu amo. 3 dias depois... Infelizmente eu não posso falar muito Sailor Moon, porque... Bom, assisti o anime, né? Mas só. Mentira. Eu joguei um dos jogos Sailor Moon, mas era um do Super Nintendo também, eu acho. Só que não é esse RPG, era aquele que era aqueles beat'em up, estilo Power Rangers. Inclusive, nossa, eu acho que você tava lá. Eu joguei na casa do Eric. amigo Eric. Estávamos todos nesse dia. Sim. Então, até joguei um pouquinho também e tal, porque morria alguém, a gente ficava passando controle, né, mas... Foi o único que eu joguei, Sailor Moon. É engraçado, né, porque naquela época, anos 90, quando alguma coisa fazia sucesso, tinha muito jogo daquilo, né? Tinha beat'em up, jogo de luta, jogo de puzzle, jogo de passar fase. Então, assim, tem vários estilos de jogos de RPG, né? Então tem muitos jogos de Sailor Moon. Assim, hoje em dia, quando um anime assim, faz mais sucesso, tem um jogo, ou um jogo de celular, ou um jogo de luta, né? E aí, assim, naquela época era bem diferente, né? É engraçado pensar, assim, como mudou essa questão de jogos de anime, assim. Mas, enfim, os jogos Sailor Moon, de uma forma geral, me marcaram muito, mas esse é o que mais me marcou. Eu não conheço esse jogo, pra ser muito sincero. O único jogo que eu realmente conheço de Sailor Moon foi aquele que a gente jogou lá na casa do Eric mesmo, que é esse que o Kuro mencionou, que é até legalzinho, assim, é divertidinho, que era o padrão de beat'em up, né, da época, assim, que saía, só mudava a skin, digamos assim, né? Mas era divertido. Nossa, tem uns jogos de puzzle de Sailor Moon que é um contra o outro, assim, ó, dá pra acabar com amizades, hein? Quem sabe da próxima Deus vez. me livre, pra que essas coisas? Não, para acabar a amizade já basta Mario Party. Mario Party, é verdade. Mario Party é o 1. Também. Mas continuando, agora eu vou pra minha 7ª posição, que é um jogo de ritmo. Olha aí, Digão, ó, você estava esperando por esse momento, mas não é Just Dance, é Buster Groove 2. Que é um jogo de PlayStation 1 e é um jogo que eu sofro até hoje porque eu não consigo jogar. Porque esse jogo ele não funciona direito em emulador, porque ele é um jogo de ritmo, então o ritmo é muito importante. Não diga! Que coisa! Se o jogo sai 1 segundo ali, um frame do ritmo, você não consegue jogar. E hoje em dia existem muitos jogos de ritmo, né? Tem jogos que são muito famosos, tipo os jogos da Hatsune Miku, tem aqueles jogos de celular também, que são jogos de idols, né? Que
são muito famosos, assim, são jogos de ritmo também. Mas o Buster Groove, ele é um estilo diferente, porque ele é meio que um jogo contra, você joga um contra o outro, assim. E aí tinham vários personagens, cada personagem tinha a sua música, e cada personagem tinha o seu estilo de dança. E aí você jogava com aquele personagem, e se você jogasse, sei lá, o modo história do jogo, você ia enfrentando os outros até chegar no chefe final. E aí, se você fizesse um determinado número de pontos, você lutava contra um chefão final mesmo. Que era o Panda. Ai, gente, era muito bom. E aí, era um jogo muito difícil, porque o jogo te joga, assim, né, no meio de uma batalha, e você tem que se virar, você tem que aprender, assim. Porque ele não tem meio que um tutorial, nem nada. E aí, ele só pra explicar, assim, mais ou menos, é meio difícil falar sem uma questão visual, mas era sempre no 4, né? Tipo, você tinha que apertar vários comandos e na quarta batida da música você apertava o último comando. Não sei se eu soube explicar. Mas, enfim. Acho que não, mas beleza. E aí, assim, cada música tinha o seu tempo, né? Tempo não de tempo de cronômetro, mas tempo de batida. Tipo, BPS, né? BPM. Que aí, tipo, tinha as músicas mais lentas e as músicas mais agitadas. Então, tipo, o tempo da música mudava. Então, a quarta batida sempre mudava de acordo com a música que você estava jogando. É muito complexo, era um jogo complexo. E é um jogo que eu sinto muita saudade, porque não tem como jogar. Eu aconselho muito a galera a assistir um vídeo que é mais fácil deles entenderem. Assista um vídeo, ouça as músicas. Gente, a música da Kitty Ann, era minha favorita. Principalmente nossa, porque ele é um jogo que o ritmo é importante e você ouvir bem também é importante, porque ele tem aqueles trechos, né, que fica falando pra cima, pra baixo, esquerda, direita. Errou! Não, você tá confundindo os jogos. Esse é o da Ulala, Space Channel 5. Pra mim é tudo a mesma coisa. Eu já vi você jogando tanta coisa. É bem diferente. O da Ulala é mais difícil ainda, porque o da Ulala não tinha visual nenhum, assim, na tela. Você não acompanhava nada na tela. Você tinha que ouvir e depois repetir. O Buster Groove é diferente. Ele mostra na tela o que você tinha que apertar. E ele não fala nada, só a música tocando, sabe? E o Buster Groove é um contra o outro. Então, tipo, quem faz mais ponto no final ganha. Dá pra você usar uns especiais pra atrapalhar outra pessoa. E tinha uns momentos solo. Se você usasse o especial no momento certo, você roubava o solo da outra pessoa e você ficava com dois solos. Por que eles não lançam um Battle Royale de Buster Groove, ó? Joguei a ideia aí, ó. Façam dinheiro, ó. De graça essa eu joguei pra vocês. Tem até de Tetris, né, então. Não, ué. Mas aí, ó, bota todo mundo lá pra dançar, bicho. O Léo ia ficar louco. Ai, gente, eu tenho muita saudade desse estilo de jogo de ritmo. Porque os jogos de ritmo de hoje em dia também são legais, mas é outro estilo, né? Que mais faz sucesso, assim, tem os Taiko também que são bem legais, mas o estilo Buster Groove não sei, não tá tão presente mais, eu acho. Confesso que o único jogo de ritmo que eu joguei muito, tirando Guitar Hero, né, que brasileiro da nossa cidade que nunca jogou Guitar Hero, né. Nossa, eu acho que controle. Que foi o maior fenômeno, assim, né, pra quem jogava videogame, tinha videogame. Mas, enfim, eram jogos de celular, que você falou. Jogos de Aero, tudo mais, de ritmo, assim. Foi minha época que eu joguei muito jogo de ritmo. Love Live. Sim, Love Live. Exatamente, Love Live e Idolmaster, né? Foram os que eu joguei muito. Nossa, são muito bons. Realmente são bons, assim. E são jogos difíceis também. Sim, é que tem a dificuldade mais casual, se você quiser jogar mais de boa, mas se você quiser fazer os rank lá pra conseguir as cartinhas mais raras e tudo mais, você tinha que jogar nas dificuldades maiores, que aí realmente ficava difícil, né? É Brasil, não é brincadeira, não. Mas vamos falar de outro jogo difícil, que é a minha sexta posição, que é outro jogo de luta, que é o Ultimate Marvel vs Capcom 3. Eu falo jogo difícil porque esse jogo tem uns combos absurdos e que tem uns comandos assim, ó, que eu nunca consegui fazer. Meu sonho era conseguir completar os trials de vários personagens assim que eu jogo bastante no Marvel. E eu não conseguia, porque é muito difícil. Só que, ai, gente, que jogo bom. Visualmente, assim, é um jogo que... ele é muito colorido, muito berrante, assim. Os visuais são bem chocantes. Muito legal. E é um jogo ali do final da geração ali do PlayStation 3, né?
ele tava numa época que os jogos de luta, na minha opinião, estavam bem feios, né? Tipo, sei lá, Street Fighter 4, Street Fighter vs Tekken, são jogos feios, assim. E aí, esse jogo, ele veio com uma estética lindíssima e um gameplay muito frenético. Eu amo, assim, esse gameplay, que é muito corrido, assim, sabe? Tipo, você não pode parar um segundo. Se você para um segundo, você toma um combo ali, que vai tirar 80% da sua vida, ou senão vai te matar, e aí vem o seu outro personagem, ele já começa a dar combo no seu outro personagem também. Ah, é uma loucura. E tem personagens de Darkstalkers, tem a Felícia, tem a Morgan, tem a Cienko. E um cast maravilhoso de personagens, assim, sabe? Personagens bem inusitados. Sei lá, tem a She-Hulk nesse jogo, tem o Firebrand da Capcom. Então, assim, vários personagens bem inusitados, gameplay muito rápido, muito frenético. Nesse aí já tinha até o coisinha de... o Ace Attorney lá, não tinha? Sim, o Phoenix Wright. Nossa! Assim, tirando o LoLzinho, que é óbvio, né? Mas... acho que é o primeiro jogo da sua lista, assim, que eu realmente joguei muito tirando o LoL, claro. Joguei muito assim, né? Joguei mais ou menos. Mas realmente era muito bom. Parecia, tipo, realmente o povo usou muito de Avengers, né? Quando reúne tudo, é um collab gigante. Hoje em dia o pessoal sempre fala que é Avengers. Isso aí era basicamente o Avengers dos jogos de luta na época. Porque é muito personagem. Já era o terceiro jogo de uma franquia, assim, nos jogos de luta que fazia sucesso, que dava muito certo e tal. E ele tem esse ritmo frenético, né? Como o próprio Léo defendeu aí. Que é aquele negócio de o cara tá me andando um combo, ele já troca porque normalmente você seleciona 3 personagens, né? Aí você já seleciona pro outro que já vem, já pega ali no ar ali, continua, e vem o outro e continua. É aquele negócio, né? Quem sabe jogar, né? Ultimate Marvel vs Capcom 3 é uma coisa absurda de ver. Quem não sabe, aí realmente toma um passeio e... Nossa senhora, não chega nem a usar o controle na luta, né? Quem não sabe jogar. E é um detalhe interessante, que é o seguinte. Esse é a terceira edição do Marvel vs Capcom, né? Que já era uma meio que estabelecida, assim. E é engraçado porque esse foi o primeiro Marvel vs Capcom que foi, tipo assim, feito do zero, sabe? Porque o que eles faziam antes? Eles criavam alguns personagens, mas alguns outros eles simplesmente portavam de outros jogos. Já estavam prontos, assim, sabe? Eles só pegavam e já colocavam ali. O Marvel vs Capcom 2, por exemplo, ele é o que mais tem personagens. Só que os personagens são todos portados de outros jogos da Capcom, né? Então, todos os personagens já existiam em outros jogos, com exceção de alguns, sei lá, 3 personagens novos, assim, que eles criaram pro jogo. Eles só portaram os personagens, assim, pegavam os personagens do outro jogo e colaram ali. No 3, não, eles criaram todos os personagens do zero, até porque o estilo do jogo é diferente, tá? Então, acho incrível, assim, sabe? Nossa, ó, acho que é um dos jogos de luta, assim, que mais me marcou. E é um jogo recente, né? Não é aquele jogo que, nossa, eu joguei muito na infância, joguei no fliperama, não, foi. Joguei 100% no videogame. E me marcou pra caramba. Talvez ele tenha sido, na franquia, né, Marvel vs Capcom, o último bom jogo, né? Porque depois veio o lançamento do Marvel vs Capcom Infinity, que foi um flop gigantesco. E depois disso, a gente também não sabe nem se a gente vai ter tão cedo, né, um jogo novo da franquia, né? Esse Marvel vs Capcom, o Infinity que saiu, ele veio com vários problemas, porque foi na época que a Disney adquiriu a Marvel, e aí a Disney colocou várias restrições no jogo, vários problemas, e aí eles não puderam adiar o jogo, tiveram que lançar o jogo, assim. Jogo feio pra caramba, mas o gameplay dele não é tão ruim, não. É um gameplay legal até. Só que, assim, poucos personagens, muito desbalanceados. Personagens que ninguém queria, pra ser muito sincero. Exatamente. O cast é péssimo, não é legal, assim, não tem nada de legal, mas o gameplay ainda... Assim, se você não tiver nada mais pra jogar, ele é um jogo que dá pra você passar umas horinhas ali jogando. E o Ryu também parece que tá passando fome, né? Você vê o Ryu no Street Fighter V, nossa senhora, é músculo dentro do músculo. Aí você vai ver ele ali, minha nossa, né? Tá passando fome o menino. Gente, olha, esse jogo é a vergonha dos jogos de luta. Não joguem, não comprem. Quer dizer, nem dá pra comprar mais, que eu acho que ele até saiu das lojas digitais. Olha o flop, hein? Que hoje em dia nada sai, assim, né? Que não flopou. Esse saiu porque flopou demais. Me lembra de um certo outro jogo de luta que flopou também. Um que começa com Jump e termina com Force. Ah, nossa! Esse é o... Que o Léo queria comprar, diga-se de passagem. Não, se tivesse, tipo assim, R$20, dava pra comprar. Você não compra nada na promoção, Léo. Você só compra jogo de R$300 só. Depende, porque quando eu não consigo segurar o hype, né? Você nunca segura o hype, então. Não,
Segurei sim. Olha, cadê o hype de Elden Ring? Eu tava super no hype, não comprei. Olha, ó. Atenção. Sou uma nova pessoa. Parabéns, Leonardo. É o trauma do Bloodborne. Ele segurou um jogo. Parabéns. 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 Não é verdade. Parabéns. Não é Uma verdade. salva de palmas gente. pro Léo. Não, é porque depois que eu comecei a jogar Genshin Impact, não dá tempo de jogar outra coisa. Tipo, você tem que jogar Porque o Genshin dinheiro LOL, fica tudo lá também, né? um pouco. Tem que comprar a bênção, pelo menos. Mas, vamos falar de RPG de novo? Porque agora, na minha quinta posição, top 5, eu vou colocar o Super Mario RPG. Que foi o meu primeiro RPG lá no Super Nintendo. E foi meu primeiro contato com RPG, eu não conhecia o gênero. Na verdade, eu já devia ter jogado assim, algum RPG, porque eu lembro que eu alugava umas fitas de, tipo assim, Dragon Ball, sei lá, algumas fitas que eu tentava entender e eu não conseguia entender. E aí, hoje em dia, eu lembro que tinha estética de RPG, sabe? Então, eu acho que era RPG e eu não entendia porque eu era muito pequeno. Então, eu não sabia jogar. Só que o Super Mario RPG, eu já tinha, assim, sei lá, uma idade assim, um pouquinho mais, né? Já tinha uns 11, 12 anos. E aí, eu conseguia entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo. Entendia a história? Não, totalmente. Mas naquela época a gente tinha revista, né, com os detonados e tal. E aí eu meio que seguia e tal. E eu gostava muito de Mario. Pra mim foi uma festa, assim. E eu lembro que, olha só, eu não sabia mesmo jogar RPG. Eu jogava. E eu grindava, assim, sem saber que eu tava grindando. E aí, por quê? Porque eu lembro quando os personagens upavam, né, passavam de level, abria uma tela, eles saíam do cano, e aí você tinha que escolher qual status que você tinha que upar. Você podia upar o ataque, sei lá, HP, ataque e, tipo assim, magia. Alguma coisa assim, não lembro. E eu sempre, em todos os personagens, upava o HP. Porque, tipo assim, eu queria ter mais vida, sabe? Então, tipo, sei lá, o Geno, que era o mago, eu upava o HP. Eu sempre upava o HP de todo mundo. A party deve ter ficado, ó, uma bosta. Minha parte só tinha HP, gente. Ganhava no Eu não cansaço morria, do inimigo. Não dava dano, não dava dano, não fazia nada. E eu lembro que esse jogo foi um dos jogos assim, que me abriu a mente pra plot twists. Sei lá, acho que não é bem plot twist, mas enfim, vocês vão entender o que eu quero dizer. A história do jogo é que tinha uma espada, a espada caía assim lá no castelo, né? E aí você tinha que derrotar a espada. Tá pulando o trecho inicial de todo o jogo do Mario, mas beleza. Não, sim, mas tipo assim, de uma forma geral, né? Era isso, assim. E aí eu falava assim, na minha cabeça eu pensava assim, ó. Nossa, gente, a hora que eu matar essa espada, zerei o jogo. Aí eu cheguei pra lutar com a espada, e aí eu falava assim, nossa, é agora, é o chefe final. Ai, que emoção. E pipipipopopó, eu tava super emocionado. Aí você mata a espada, ela te engole. E aí, tipo assim, o jogo super continua lá dentro. Na minha cabeça, né? Eu não sei se tem muita coisa mesmo, porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo de novo. Foi um choque pra mim, a espada não ser... Tem ele no coisa do Switch ou não? Não tem. Que pecado. Que ódio. Eu ainda rezo pelo dia que a Nintendo vai ouvir minhas preces e colocar, porque eu quero muito jogar esse jogo de novo. Ai, gente, que jogo maravilhoso. Cara, gameplay eu vou te falar que eu nunca terminei esse jogo, porque eu não joguei depois que eu fiquei mais velho, mas eu jogava quando eu era muito pequena, eu não entendia nada de inglês, não entendia nada que estava acontecendo na história. E eu ficava preso numa parte lá, que você vai pra uma cidade, e eu acho que você tem que visitar um negócio do Yoshi, alguma coisa assim. Mas eu não conseguia saber o que tinha que fazer naquilo lá. E eu ficava preso nessa parte, porque eu era muito pequenininho, eu não sabia porra nenhuma o que eu tava fazendo, né? Eu só tava batendo nos bichos, ganhando e seguindo pra frente, né? Sim. Cara, eu gostava muito desse jogo e eu tenho uma confissão pra fazer, que ele faz parte de um dos meus arrependimentos, porque eu só tinha 2 fitas originais do meu Super Nintendo. A do Yoshi Island e a do Super Mario RPG. E todas as 2 estavam com manualzinho, caixinha, parará, e foram vendidas juntas quando eu vendi o Super Nintendo. Naquela época a gente vendia um videogame pra comprar outro, né? Porque era muito caro e tal. E foi vendido junto com o meu Super Nintendo. Eu nem tenho coragem de procurar hoje pra saber quanto que custa uma fita do Super Mario RPG original, na caixinha, bonitinha, porque como era minha mãe que guardava, assim, os meus jogos, então eu vendi meu videogame literalmente como se ele tivesse sido comprado um dia anterior, sabe?
Meu videogame não tinha riscado, minhas fitas eram tudo muito bem conservadinhas. E essas coisas retrô, hoje em dia, são muito caras, né? Então, eu não tenho nem coragem, assim, de olhar. Mas eu lembro que eu era apaixonado nesse coisa. Eu jogava, assim, eu acho que eu não tinha consciência de que era um RPG. Eu apenas jogava. Mas, nossa, era muito legal. E eu ficava muito feliz, porque toda vez que ganhava alguém pra party, né, que você podia colocar um personagem novo, eu ficava muito feliz, né? Eu ficava, nossa, o que será que esse carinha faz e tal. Só que assim, mesma coisa, adicionava ponto... Vai por rumo, né? Vai por rumo aí. É o que tava fazendo. Mas, tipo... Nossa, era muito legal, gente. É um pecado que esse jogo até hoje não esteja no negócio do Switch, porque com certeza o dia que colocarem, eu gostaria muito de jogar ele de novo, porque eu acho que... é um casamento que é difícil de dar errado, né? Porque Nintendo com Square... Na época acho que era só Squaresoft... Não lembro, mas enfim. É um daqueles jogos que eu acho que é difícil de fazer em continuação, coisa do tipo. Porque mesmo que você tenha jogos hoje em dia de RPG do Mario e tal, eu acho que seria muito legal de ver esse universo aí, se tivesse uma continuação e tal. Porque depois o Bowser entrava no seu time também, tinha o Maguinho, a Peach também entrava, não entrava? Que ela era que curava. Sim. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. E é legal, porque assim, é muito diferente, igual você acabou de falar, né? Existem RPGs do Mario hoje em dia, mas eles são muito diferentes. Sim. Não tem muito a ver com o que era o Super Mario RPG, né? É uma pena, porque... Não que os de hoje não sejam bons, eu não sei porque eu não joguei, assim, vários. Eu joguei aquele que é do DS, do 3DS, na verdade, acho, que é que o Bowser engole os dois, e aí você joga dentro do Bowser, assim... mas é um RPG também é legal, mas não é igual, sabe? Não é a batalha de você ficar grindando assim e equipando armas diferentes. Que aí as armas também, você batia, né? No inimigo, assim, dependendo da arma que você tava, você batia de um jeito. E aí você tinha que apertar o botão na hora certa pra dar o counter. Isso, essa mecânica de você apertar o botão na hora certa pra dar mais dano, ela foi levada pra outros jogos de RPG do Mario. Tem alguns Mario e Luigi Dream Team, que eu até tenho no 3DS, é um bom jogo e tal, mas eu acho muito legal esse Super Mario RPG, porque outra coisa que é muito legal também, se no começo você tem uma estética muito parecida com os jogos do Mario, principalmente quando você chegava na cidade, era uma estética muito à la Final Fantasy, sabe? E aquelas cidades, com aqueles castelões, o jeito como era o chão, assim, óbvio que Final Fantasy da época, né, gente? Não vamos... Pelo amor de Deus. E era muito legal toda essa estética, a forma como as coisas se desenvolvia, isso de você ficar equipando armas e tudo mais. Eu acho que hoje em dia nesses RPGs do Mario, não sei, assim, o que eu joguei não tem, né, mas pode ser que tenha e tal, mas eu acho que ele é um RPG muito divertido. E é igual eu tô falando, por exemplo, a gente não sabia bulhufas do que a gente tava fazendo, mas a gente conseguia ir jogando, sabe? A gente ia indo, fazendo as coisas e tal. E isso mostra que a Nintendo conseguiu pegar uma temática que ela é mais trabalhosa, mais complexa, difícil, mas dá uma maciada na carne, sabe? Pra galera mais nova jogar um RPG. Então, eu acho que é um achado, assim, sabe? Eu não sei se esse jogo é muito popular, mas eu adorava esse jogo, ele era muito, muito bom. E eu tive a sorte também de ter a fita original, né? Então ela salvava. Jogar RPG sem salvar era... Nossa, triste. Ô, Nintendo, ouça nossas preces e lança esse jogo no Switch. Por favor. Sei lá, só tem que pagar essa... Agora tá na moda, né? A Sony agora vai lançar aí também o negócio, ó. Só 400 conto por ano aí, ó. Nossa, gente. Ai, para. Meu Deus do céu. Vamos mudar de RPG para um joguinho de luta maravilhoso, que é o meu quarto lugar, The King of Fighters 97. They're back for the answer they've long been searching. Is it their fate or just bloody coincidence? Shall be
Gente, pra escolher qual The King of Fighters eu ia colocar aqui foi muito difícil. Porque eu amo essa franquia, sou apaixonado. Recentemente saiu o King of Fighters 15, que é muito bom. Não chega nem perto de ser um dos meus favoritos do KOF, mas vale muito a pena. Então, assim, tô fazendo um merchanzinho aí, ó, para as pessoas que gostam de jogo de luta darem uma chance pro 15, porque tá muito legal. Mas eu escolhi o 97. O 97 eu acho que ele é um dos primeiros King of Fighters, assim, que trouxe um dinamismo maior para as lutas. O King of Fighters começou no 94, né? Então, ele foi até o 2002 anual. Até o 2003, perdão. Anualmente, né? Então, era um jogo por ano. E eu acho que a diferença do 96 pro 97 é um salto enorme, sabe? Eu lembro que, na época, eu jogava muito o KOF 96 do lado da minha casa, porque aqui do lado da minha casa tem um bar. Hoje em dia não é mais bar, é sorveteria, mas na época, o dono da sorveteria tinha um bar, e aí tinha um fliperama. No fliperama era o King of Fighters 96, e eu jogava muito lá. E foi a minha primeira experiência com o KOF. Depois, acabou chegando aqui no Shopping de Franca, o King of Fighters 97 e 98. Só que eu lembro que eu me afeiçoei mais ao 97. Sabe, eu consegui conectar melhor, assim, o gameplay é mais gostoso. Os personagens são meio que quase mais ou menos os mesmos, mas do 98, mas o 97, sei lá, ele é mais gostoso de jogar. E até hoje, assim, eu acho que ele é o meu favorito. Eu joguei muito no fliperama aqui de Franca, eu gosto muito dele. Infelizmente, KOF é uma franquia que eu nunca consegui jogar muito. Tipo, não tinha nenhum bar aqui perto da minha casa, né? Porque eu moro um pouco mais longe do centro da cidade e tal. Nunca tinha fliperama nem nada. Só tinha no shopping, né? Basicamente. E eu acho que eu devo ter jogado umas 2, 3 vezes KOF, assim, quando era mais novo. Foi só. Mas eu lembro, sim, do KOF, principalmente por causa do Iori. Eu acho que ele é um personagem muito icônico, né? Principalmente nos antigos. Aquele cabelão emo dele, aquele estilosão, aquele estilo estranho dele que ele tinha. Eu lembro de assistir muito a galera jogando KOF, sei lá eu que ano, mas no shopping, assim, naqueles fliperamas antigos ainda, né? Então era o 97 ou o 98, porque era o que tinha no shopping. Eu não lembro qual, porque eu era muito pequeno. Eu era jovem, né, Leandro? Criancinha, um bebezinho. Eu nem alcançava a coisa do fliperama pra jogar, sabe? Mas, nossa! Eu lembro que KOF era um tipo de jogo de luta que eu, pra ser muito sincero, eu não conseguia jogar porque eu achava muito difícil. Eram uns combos bizarros, assim, pra mim era muito rápido na época, assim, sabe? Eu ficava muito perdido com o que tava acontecendo e das vezes que eu tentei jogar na máquina, assim, não vingou absolutamente, assim, nada, sabe? Eu ia ver a galera... Geralmente ia pro shopping pra poder ficar jogando, né, nos fliperamas, e eram aquelas lutas absurdas e tal. Então KOF sempre foi uma franquia de jogo de luta, assim, que eu não conheço, assim, quase nada, sabe? Eu sei os personagens ali porque, né, dentro do mundo dos videogames, então eu via e tal, né? Teve o filme do KOF também, que é horrível, mas... Não teve, não. Teve o filme do Street Fighter, com certeza teve o do... Mas é que o filme do Street Fighter teve jogo do filme. Tem uma coisa também que é icônica do King of Fighters, que eu acho que é icônica, que é assim, pelo menos na época que a gente jogava no fliperama, tipo assim, você comprava uma ficha, e aí você tinha que, sei lá, aproveitar a ficha ao máximo. E o King of Fighters, ele tem, na história assim, da franquia, você joga com trios. Então você joga com 3 personagens, então dava a impressão que você jogava mais, sabe? Então uma ficha no KOF nunca era desperdiçada. Se você jogava uma ficha no Street Fighter, ou no Mortal Kombat, ou sei lá, em qualquer outro jogo de luta que é 1 contra 1, você perdia ali, acabava, ou você ganhava, sabe? Parece que era mais rápido. No KOF você tinha aquela sensação de que você estava aproveitando mais a ficha, porque você jogava com trios, sabe? E isso era muito bom. Então... Eu não acho, né, nem que parecia que era mais rápido, não. Era mais rápido, porque literalmente você tinha que deixar esgotar 3 barras de vida, né? Então... Sim. Nossa, falar de fliperama, eu lembro da época jogando aquele jogo de zerar mesmo, ou, sabe, os de navinha, ou não necessariamente de navinha, os beaten up, assim. Quando um morria, assim, e aí via que acabou as fichas, aí era o desespero. Vai lá, compra mais ficha, não sei o que. E o outro tentando sobreviver antes. Era triste. R$1 era um punhado, assim, de ficha. Acho que a ficha era 25 centavos. Nossa, sei gente, lá. sonho, hein? Há muito tempo atrás, sabe? Então,
A sua mãe te levava pro shopping, assim, ela ia em alguma coisa que você não queria ir, sei lá, alguma loja, alguma coisa. Aí ela já te dava ali, né, sei lá, vamos aqui, sei lá, R$5, R$1, R$2. Aí você já ia todo feliz pro fliperama. E dava pra você literalmente aproveitar tudo que tinha lá. Né? Nossa, era muito gostoso, gente. Eu tenho saudade dessa época de fliperamas, porque acho que muito da paixão que eu tenho pelos jogos veio daí. Tanto que eu mencionei várias vezes, né? No cast, assim, já. Mas, enfim, vamos para o top 3. E vamos para o meu terceiro lugar, que é uma franquia que eu amo de paixão, que eu sou viciado, apaixonado, fissurado, que é Final Fantasy. E eu escolhi o meu Final Fantasy favorito, no meu terceiro lugar, que é o Final Fantasy XIII. Polêmico. Vou começar a dizer aqui o seguinte. Essa é a minha lista de jogos favoritos. E não a lista de jogos que eu acho, tipo, nossa, são os melhores jogos, tecnicamente falando. Começou lá. Porque lá começou. Rodrigo, já corta aí, já. Não. Fica quieto, ouve a minha explicação. Não. Eu entendo que o Final Fantasy XIII não é o melhor Final Fantasy, talvez, tecnicamente falando, sabe? Eu entendo que ele tem vários problemas, eu entendo que... Enfim, mas a experiência que eu tive jogando Final Fantasy XIII foi muito única. E eu acho que foi uma das minhas experiências favoritas em relação a videogame. Então vou contar para vocês neste momento. Comprei meu PlayStation 3. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar no estado, né? E aí a gente ganhou um bônus na época. E aí eu comprei meu PlayStation 3. E aí... A gente aqui em casa não tinha televisão HD. A gente tinha TV de tubo na época. Aí eu comprei meu Play 3 e eu comprei o Final Fantasy 13. Eu lembro que eu comprei algum jogo antes, mas eu não lembro qual era. E aí eu comprei o Final Fantasy 13. E aí eu comecei a jogar o Final Fantasy 13 numa TV de tubo. Mas só pra entender, só um negócio. Você comprou o jogo e aí você já deixou ele lacrado há algum tempo ou você já comprou e abriu esse jogo? Não, eu abri, Digão. Né, essa época aí, então, era incrível, hein, Kuro? Olha só. Faz olha tempo o que aconteceu. Eu jogava na TV de tubo, eu sentia que a experiência tinha uma coisa estranha. Eu não conseguia ver o jogo inteiro. Tava feio. E tava, sabe, não tava fluindo assim do jeito que eu queria. Aí eu dei uma parada no jogo. Não me diga! Aí, olha só, ele não estava lacrado, mas ele estava parado como se estivesse lacrado. Olha só. E aí, o que eu fiz? Eu só voltei a jogar ele quando eu comprei uma TV de, não lembro quantas polegadas era. Mas foi a primeira TV HD, né, que a gente teve aqui em casa, tela plana, tal. E aí, foi o primeiro jogo que eu joguei nessa TV. E eu lembro que, assim, gente, a diferença é muito grande, né? Uma TV de tubo. A gente que estava acostumado com TV de tubo, jogar, sei lá, Final Fantasy na TV de tubo e tal. A diferença é muito grande. E o Final Fantasy XIII é muito bonito. Visualmente ele é lindo, assim. Então, eu lembro que eu fiquei, assim, deslumbrado e vislumbrado com a experiência visual do jogo. Só que eu lembro que, além disso, o que eu fazia quando eu ia jogar o Final Fantasy XIII? Eu esperava todo mundo ir dormir, ou eu esperava não ter ninguém em casa, eu apagava a luz, ligava só a TV. Daí eu ficava muito imerso no jogo, sabe? Eu entrava no jogo. E, em matéria de narrativa, o Final Fantasy XIII pra mim é o melhor. Eu gosto muito da história, eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito do desenvolvimento dos personagens e de como a história se desenrola. Eu tenho um pouquinho de problema com a linearidade do jogo, não no sentido do jogo ser linear, porque eu acho que faz sentido dentro da narrativa, mas sim dos mapas, assim, eu acho que os mapas são muito corredor, assim. Mas é o único defeito que o jogo tem, na minha opinião, assim, que eu sou, assim, fissurado por esse jogo, a trilha sonora dele, ai meu Deus, e na época... eu vivi um grande amor, assim, com um dos personagens desse jogo, não vou falar qual é, e eu vivi um amor, assim, sabe quando você se apaixona por um personagem? Eu me apaixonei por um personagem de Final Fantasy XIII, e foi incrível, assim, a experiência como um todo, sabe? É meu Final Fantasy favorito. Para de rir, Digão. Rodrigo, corta a risada do Digão nesse momento. Eu me apaixonei por um personagem de Final Fantasy e foi incrível. Eu tô aqui. Não, foi incrível
de uma forma geral, assim, tipo, a experiência geral. A paixão também foi legal, mas... eu sou cadelinha do Final Fantasy XIII. Eu me lembro, assim, da história até hoje, fico emocionado, assim. Platinou ele, platinadinho. Platinei, Digão, olha só. Eu platinei todos os Final Fantasy XIII, tá? Nossa. A trilogia, platinei a trilogia. Aí foi muito, né? Aí bebeu demais, aí não precisava... barbarizei. É uma trilogia que me marcou bastante, mas o 13, tipo, base é meu favezinho, meu amorzinho do coração. Vou te contar uma coisa muito triste, Léo. Eu tenho uma história muito triste com Final Fantasy XIII. Ah, é, Digão? Qual é? Eu ganhei Final Fantasy XIII de presente de um amigo meu na Steam. E no dia que eu fui jogar ele, a minha placa de vídeo morreu. Ah, não. Eu peguei uma outra placa de vídeo e essa placa de vídeo não tava rodando legal, ela não conseguiu rodar o jogo. E aí, depois disso, eu nunca mais joguei Final Fantasy. Cara, assim, sendo bem honesto, eu joguei o primeiro, terminei, eu ia platinar, mas não platinei. Eu acho que eu já comentei, não sei se na academia, mas imagino que a maioria daqui, todos, se não vocês dois, já conhecem a minha história. Que eu ia platinar o jogo. O port desse jogo é muito porco no PC. Se você apertava ESC, o jogo fechava na hora. Meu Deus. Não perguntava se você queria fechar o jogo. Não, literalmente fechava o jogo. Que ódio. Você tinha que deixar um bagulhinho aberto, um modzinho aberto ali, um pluginzinho extra pra não fazer isso. E eu esqueci de deixar esse plugin aberto no dia, eu já tinha zerado o jogo, falei, vou platinar. O Léo vai lembrar, você precisa fazer, eu acho, 46 missões, né, um negócio assim, pra pegar um dos troféus. Eu fiz umas 10 missões na sequência, sem salvar o jogo. Foi umas 2, 3 horas jogando, saca? Eu tava fazendo outras coisas, né, também, conversando em Discord, sei lá, que eu usava na época e tal também. Na distração, fui dar um ESC, assim, pra abrir menu e fechei o jogo. Perdi umas 3 horas de progressão. Desinstalei o jogo e nunca mais abri. Mas assim, outro motivo dele ser mal otimizado é o tamanho. Um jogo de, 2012, sei lá, com gráficos que, assim, eram bonitos pra época, mas nada revolucionário. E pesava mais de 100 gigas. Bizarro isso aí, velho. Sei lá, 100 gigas é o que ocupa hoje em dia, sei lá, The Witcher 3. The Witcher já tá velho também. Vamos pegar um jogo novo, sabe? O Elden Rings eu não sei se chega a 100 gigas, tipo... Acho que não chega a 100 GB, não. Eu não cheguei a jogar o port, né? Mas todo mundo fala mesmo que é um port muito... Tem os 3 jogos dele. São lixo. Bem ruins, assim, bem mal otimizados os ports. E assim, eu não sei, porque ele saiu agora pra Game Pass, então eu não sei se a versão de Game Pass, ela é um pouco melhor, talvez. Sim. Não sei. Eu confesso que é um jogo que eu tenho vontade, se um dia sair pro Play 4, num preço legal, assim, tal, de jogar. Mas é que eu não tenho ânimo hoje em dia, por exemplo... Meu Play 3 tá com o controle quebrado, então eu nunca tive o ânimo de pegar um jogo pro Play 3 e tal, ou de jogar no PC mesmo, sabe? Eu fiquei muito traumatizado, porque eu literalmente ganhei o jogo, fiquei, nossa, que legal, vou jogar. A hora que eu startei, minha placa de vídeo morreu. Você vai jogar sim. Vai sim. Boa. Mas se você tivesse jogado, às vezes teria uma péssima experiência, porque o port é horrível. Não, no PC sim, né? Eu falo se tivesse jogado no videogame, talvez. Sim, no videogame é outra coisa. Mas assim, eu torço muito pra lançarem uma coletânea com os 3, assim, pro PS4, porque eu tenho muita vontade de jogar de novo. O que me desanimou da franquia é porque falam que o 2 é muito divisor de águas, né, o 2, que muita gente fala que é muito ruim. O 2, ele é bem bom em gameplay. É o que eu ouço bastante falar. A gameplay dele é gostosinho até, mas a história, outros pontos do jogo são bem ruinzinhos. E aí foi o que me desanimou, porque aconteceu esse problema quando eu tava pra platinar, e daí eu olhei pro 2, 120GB, mal otimizado também, povo falando mal. Apesar de eu querer muito jogar por causa do 3, né, principalmente, que falam bem. Falei, acabei desistindo. Mas tem o Strange of Paradise aí, o Léo vai comprar, vai platinar. Pior que vendo streams do jogo, pareceu divertido o jogo, mas... Não, o Strange of Paradise parece ser bem legal, gente, mas não é meu estilo. Só não é divertido a ponto de eu falar, nossa, vou comprar no lançamento e pagar R$300. É mais um jogo com influência de Souls. É a ideia, né? Mas, não, assim, eu joguei a demo, gente, já vi que não é pra mim, sabe? Se eu for jogar esse jogo, tem que jogar no modo história, porque é uma dificuldade mais fácil. Reza a lenda que o Léo ainda vai fazer aquela livezinha de Bloodborne, né? Reza a lenda. Eu vou fazer de Elden Ring um dia, tá? Aguardem.
Aguardem, podem aguardar. Vou procurar um Elden Ring baratinho pra você, então, pra você comprar. Pera aí. Não vai ser agora. Vou ajeitar pra essa você, Léo. live, tá? Quando eu estiver assim, no momento mais leve da minha vida, eu jogo, porque Elden Ring você tem que estar com uma cabeça. Mas, assim, Léo, mais- esse momento não pode demorar muito, porque daqui a pouco você já tá com 60, aí você já não vai estar com os Olha, reflexos tão em reflexo não é dia uma aí. coisa que eu tenho muito mais, não, mas. Enfim, vamos continuar, vamos falar agora do meu segundo lugar, que também é um RPG. E é um RPG que vai sair agora de novo aí, que é o Chrono Cross. Nas duas desses de vocês colocaram o Chrono Trigger, né? Numa posição bem alta. E eu amo o Chrono Trigger também. Mas a minha paixãozinha, meu amorzinho, é o Chrono Cross. Eu lembro que uma coisa assim que eu amei na época que eu tava jogando o Chrono Cross é a quantidade de personagens que o jogo tem. E uma outra coisa, um detalhe também, que na época eu tava fazendo aula de inglês. Então, eu prestava muita atenção, assim, nas falas e tal, né? Porque eu gostava muito de inglês, gostava muito de estudar inglês. E são muitos personagens de Chrono Cross, sei lá, mais de 60 personagens. Cada personagem tem um jeito diferente de falar. E na época não tinha fala, não tinha dublagem, né? Era tudo por escrita. E eu achava isso muito poético, assim. Tinha uns personagens que falavam de uma forma mais coloquial, outros falavam de uma forma mais rebuscada, né, dependendo de quem eles eram e de onde eles vinham. E eu gostava muito disso, sabe? Isso pra mim era literatura pura, assim. Então nossa. Cara, o que eu gostava muito desse jogo é a trilha sonora. A trilha sonora é a melhor trilha sonora de qualquer jogo, na minha opinião, assim. Não existe trilha sonora melhor que a trilha sonora de Chrono Cross. Eu discordo porque É tem a de perfeita. Chrono Trigger. E é assim, eu ainda acho que o Chrono Cross ele é um jogo bem complexo em questão de gameplay, porque ele não te dá muita opção de grind. Você mata um chefe, se você matava o chefe, você ganhava uma estrela. Se você ganhasse do chefe com algum personagem morto, aquele personagem que estava morto, ele não ganhava os status que upava, né? Muitas vezes eu fiz isso, eu ganhava, mas com algum personagem morto. Aí eu voltava, lutava de novo pro personagem morto upar e ganhar, tipo, todos os status que ganhava com a chegada da estrela lá. Se ele tivesse morto, ele não ganhava todos os status. Depois ele upava, ganhava menos, assim. Ganhava status, mas ganhava menos. Então eu tinha que passar com os 3 personagens vivos. E aí eu tinha, tipo, todas as minhas estratégias, tinha as parties e tal. Tinha muita side quest nesse jogo. Jogo que tem muito personagem, você pode ter certeza. Você vai fazer uma side quest, no final da side quest, o personagem vai entrar na sua party. E isso era incrível, né? Eu lembro que tinha uma side quest que você ia capturando bichos, assim, né? Você lutava contra os bichos, você ganhava eles. E aí você usava esses bichos em um campeonato. Você lutava, tipo, 3 bichos contra 3 bichos de pessoas aleatórias. Se você ganhasse esse campeonato, tinha uma menina coelho que entrava na sua party, a Janice. Eu amava a Janice, gente. Quando eu consegui a Janice na minha party, eu surtei horrores, fiquei super feliz. Ela ficou na minha party até o final. Muito bom. E eu amo a história de Chrono Cross, é uma história muito, assim, triste. Ela tem, assim, esse lado trágico que eu adoro. Bem, assim, dramático, sabe? Muitas cenas, assim, de tristeza, de despedidas e de você se perder da pessoa que você gosta e você tentar conseguir achar aquela pessoa de novo e ela tá, sabe, numa linha temporal diferente. É muito bonito, gente. Chrono Cross é muito bonito, é muito poético, eu amo. E, assim, eu acho que ele é um dos jogos mais lindos, assim, visualmente falando, porque é da época de PlayStation 1. São gráficos, assim, bem polígonos mesmo, mas até hoje eu acho que ele é um jogo que ele é muito bonito. Principalmente os cenários dele, sabe? Ele não envelheceu, assim. E o jogo tinha muito personagem jogável pra colocar na sua party, né? Eu acho que tinha mais de 40 personagens pra adicionar na sua party. Muitos personagens. E uma coisa que eu achava muito foda do jogo é porque, como alguns já devem ter notado pelo nome, ele chama Chrono Cross. Ele tem uma certa ligação, sim, com Chrono Trigger.
Inclusive, você consegue recrutar um dos personagens de Chrono Trigger de uma forma inesperada, né? Numa aparência inesperada, você consegue recrutar ele no Chrono Cross também. Ó. Bafão. Você tem até uma participaçãozinha especial também numa ceninha lá e tal. Com certeza. E um personagem, que eu não vou falar qual, mas eu acho esse universo Chrono, digamos assim, né, do Chrono Trigger, Chrono Cross, sensacional. Eu joguei Chrono Cross, mas eu joguei menos do que eu joguei o Chrono Trigger, mas eu gosto. Eu lembro que a gente usava um guia de uma revista muito específica lá, que um amigo nosso tinha, só que a revista era mó cara, eu sei lá como que ele comprou aquilo, mas porque tinha muito disso. Era muito personagem que você podia recrutar, ou que você podia até perder, né, porque você precisa fazer certas coisas específicas pra ter essa pessoa na sua party. Tinha alguns momentos no jogo assim que você tinha que escolher pra que lado que você ia, que ação que você ia tomar, né? E aí a ação sei lá, você escolheu, vou salvar esse personagem ou não vou salvar esse personagem. E aí aquela ação fazia com que você pegasse alguns personagens, se você dissesse que sim, e outros que você dissesse que não. Então, não tinha como você pegar todos, né? Pra você pegar todos, só no Game Plus. E é legal de lembrar que essa época aí a gente salvava os games em memory card, né? Então, quando a gente tava jogando, cara, Chrono Trigger foi lançado originalmente pro Super Nintendo, mas saiu pro PlayStation 1 também, depois uma versãozinha melhorada. Chrono Cross, Valkyrie Profile, enfim, e tantos outros RPGs. Cara, eu tinha um memory card só dos RPGs e eu ainda tinha cópia de alguns saves em outro memory card, porque era um medo danado, assim, de perder o save do jogo e minha Nossa Senhora, né? O negócio valia ouro. E eu pretendo comprar esse relançamento do Chrono Cross, né, pro Play 4 e tal. Aliás, vai sair pro Play 4 e pro Play 5, né? Ai, não sei. Não Tomara que sei. sim. Eu sei que vai sair pra Switch, eu quero comprar vai sair pra pro Switch. PC também. Eu quero comprar, mas assim, eu vou esperar uma boa promoção, num precinho um pouquinho melhor Eu só e tal. espero que seja um bom port, porque o Chrono Trigger, eles trouxeram pro PC e é basicamente um port da versão do celular. É literalmente um port da versão do celular. Porque tem até uns negócios ali que você tem que você vê que é descaradamente só fizeram um port celular, sabe? Uns negócios que deveria ser tap na tela, assim, uns menus, uns negócios que trouxeram e não mudaram pro port do PC, sabe? Então, espero que pelo menos do Chrono Cross façam um servicinho melhor. São muitos anos, né? O Chrono Cross não é um jogo que tem tantos ports como o Trigger. Então vamos ver como é que vai ficar. Tem até um modo de gráfico atualizado, assim, artes atualizadas. Eu, particularmente, vendo os vídeos assim, em comparação, gosto mais dos gráficos antigos. Então, quando eu for jogar, eu vou jogar de novo com os gráficos antigos, porque eu acho mais charmoso. Mas tem essa opção nova. Vamos ver como é que vai ficar, né? Eu tô ansioso por esse porte aí. É um jogo que eu quero, que eu preciso, porque, ó, meu joguinho do coração. Lança aí, ó, depois lança um remasterizado de Digimon World 3 e no máximo lança uma remasterização de Chrono Trigger. Só isso, não faz remake, pelo amor de Deus. Não queremos remake, não. Mas, apesar de eu amar muito, muito, muito esse jogo, ele não é o meu jogo favorito. Por quê? Meu jogo favorito não é surpresa pra ninguém, que é aquele inferno daquele jogo que rouba a sua vida e não deixa você fazer mais nada dela, que é o Animal Crossing. E quando eu tava fazendo minha lista, eu fiquei um pouco em dúvida de qual Animal Crossing colocar, ou de DS, ou de 3DS, ou o de Switch. Eu acabei escolhendo a versão de Switch, que é o Animal Crossing New Horizons, então eu coloquei ele em primeiro lugar. Eu fiquei em muita dúvida, porque o de 3DS, quando eu joguei, ele me marcou bastante também e tal. Só que eu acho que o New Horizons, ele é um pouco mais amigável ao jogador, no sentido de que você fica um pouco longe do jogo, o jogo não te faz uma tortura psicológica, porque você ficou o tempo fora.
Você só fica um pouquinho emocionado, assim, quando seus villagers te encontram de novo e eles ficam emocionados também, te falam, mandam uma mensagenzinha feliz. Mas nos antigos, se você ficava fora, você era muito penalizado, sabe? Então você tinha que estar sempre ali. O New Horizons, ele é um pouco mais leve nesse sentido, ele traz várias melhoras técnicas pro universo de Animal Crossing. Obviamente, né, também é uma plataforma melhor e tal. Mas o que eu acho que faz esse jogo é justamente a sua relação com os seus amigos da sua ilha. E assim, ó, eu fico emocionado de lembrar da Shari, que era minha amiga íntima, da Norma, que era a vaquinha que mora na minha ilha, da Flora, que era a flamingo que morava na minha ilha e foi embora, sabe? E aí, assim, parece que são amizades de verdade. Parece que são realmente pessoas que você conheceu. Porque eles têm muita personalidade, eles são carinhosos, eles lembram de você, lembram de detalhes, assim, de coisas, de detalhes seus. Eles te mandam um presente no seu aniversário, eles te dão presentes aleatoriamente, eles falam mal da sua roupa, mas mesmo assim eles te colocam pra cima, falando que mesmo brega você está linda. Então, assim, eu amo Animal Crossing New Horizons, que é o meu jogo favorito. Eu não sei explicar o porquê que eu gosto tanto desse jogo, não consigo explicar. É ele, sabe? É isso, é muita emoção. É um jogo que você liga, assim, você já se sente acolhido, você já se sente abraçado. E se você tá triste, ele é um jogo perfeito. Se você tá feliz, ele é um jogo perfeito. Se você só quer descansar e ficar tranquilo, ele é um jogo perfeito. Se você quer fazer grind pra achar o seu villager favorito e estressar pra achar porque é difícil, você também consegue. É um jogo que oferece de tudo pra você, sabe? De várias experiências, de várias formas diferentes, ele te oferece várias experiências diferentes. Mas eu acho que a principal delas é essa experiência emotiva de você saber que você tem um lugar seu, sabe? Um lugar que você sempre vai ser acolhido. Então é isso. Esses foram os meus 10 jogos favoritos. Tipo, Animal Crossing fez um sucesso, esse que você mencionou, fez um sucesso gigantesco, né? Principalmente porque ele foi lançado em ano de pandemia, ironicamente, né? ele foi lançado no melhor tempo possível pra ele, né? Porque foi um boom imenso, um jogo que trata de relações sociais, né, basicamente, simular relações sociais, num tempo no ápice da pandemia, que tá todo mundo preso em casa sem conseguir falar com os outros. E eu acho que ele foi o jogo mais vendido do Switch, inclusive, eu acho, né, ou um dos mais. Vendeu muito o jogo, vendeu horrores, assim. Eu não sei se ele passou o Mario Kart. Eu sei que ele vendeu, assim, na época vendeu horrores, talvez algum outro jogo já tenha passado ele depois, mas na época ele vendeu horrores, assim. E até de certa forma inesperado, porque é um jogo que é conhecido, né, até, tipo, é famosinho, né, na bolha da Nintendo, mas não é nada, tipo, super mainstream, assim, sabe? Não era um Mario da vida, sabe? De mainstream. É um jogo de nicho, querendo ou não, né? Na teoria ele é um jogo de nicho, porque nem, por exemplo, eu não sou lá muito fã desse gênero. Eu jogo algumas coisas só, mas não é tudo. Sim. Por exemplo, eu gosto de Stardew Valley, mas Animal Crossing nunca me pegou muito, não. Mas eu acho que o momento também foi propício, porque como muita gente tava literalmente trancada em casa e tava precisando de ter algo, tipo, uma coisa mais leve e tal, a galera viu o jogo e falou, vamos testar, sabe? E onde muita gente acabou conhecendo o jogo e gostando, né? Aí eu acho que deu até uma aumentada na fanbase e tal. Foi um sucesso violento, assim. Mas, como a gente tá muito feliz aqui, e a vida não é só coisa feliz, tem tristeza também, eu gostaria só de fazer uma denúncia que uma certa pessoa aqui deixou a vila inteira dele morrer na versão de DS, não, Léo? Porque esquece dela e deixa todo mundo morrer lá e passar fome. Não é. Nunca aconteceu, Léo. Nunca aconteceu. Porque os villagers são independentes, ninguém morre de fome sem você. Aí você entra lá, eles são todos com depressão. Não, eles ficam tristes, realmente. Quando você fugiram da vila. Você tinha um grupo de amigos, aí você encontrou outro grupo de amigos e abandonou os amigos antigos. Que bom amigo você é, né? Dando um bom exemplo para os ouvintes, né? Contar uma coisa para vocês. Na época que eu jogava o de 3DS, que é o New Leaf, eu tinha assim, uma conexão muito forte, né, com a minha vila e tal. Aí eu lembro que na época eu fazia faculdade à noite, aí eu trabalhava durante o dia, assim, aí eu não tinha muito tempo pra jogar, e aí eu fui deixando o jogo um pouco de lado, assim. Aí, mais pro final do ano, saiu o Pokémon Sun e Moon.
E aí fizeram uma fanart, assim, sabe? Da Isabelle mandando uma carta pro protagonista do Pokémon, né? Tipo, como se fosse você, né? Falando assim, eu sei que você tá numa nova aventura, e por isso que você não tá vendo a gente mais com tanta frequência, mas a gente vai sempre estar aqui, e tudo mais e tal. E aí era o personagem, né, recebendo a carta, né, o fanart, né? O personagem no primeiro quadrinho recebendo a carta, no segundo quadrinho era a carta inteira, e no terceiro quadrinho era o personagem se debulhando em lágrimas. E quando eu vi essa fanart, eu chorei muito também, porque foi o que eu senti na época, sabe? Porque é isso. Animal Crossing é um jogo que você realmente se envolve. Se você não se envolve com os personagens ali, não é o jeito certo de jogar, Você sabe? falou disso aí, de fanart. Eu acho engraçado porque fazem muito isso com o jogo de celular, os mobags. Fazem arte dos personagens de tal jogo, assim, tristes, ou mesmo até, o que você tá fazendo, não sei o que, é o personagem principal do outro jogo, porque em todos você é meio que, você é o personagem principal e você interage com os outros personagens. Então fazem muito essas artes, assim, de tipo, os personagens de outro jogo, o que você tá fazendo que você não visita mais a gente? Falou de sentimento, de não sei o que, e abandonou todo mundo pra morrer do mesmo jeito. Então, essa desculpinha não colou, todo mundo abandonou os amigos só porque Não, são meus amigos do coração. encontrou amigos com gráficos melhores. Friendship never ends, digamos, já diziam as Spice Girls. Aham, sei. Então, depois dessa super lista, Léo, onde você falou dos seus 10 jogos favoritos, né? Aproveita aí que você tá, né, relembrando dos amigos e manda um dever de casa pros seus outros amigos, que são os nossos ouvintes. Bom, o dever de casa dessa semana é vocês irem nas redes sociais da Capcom pedirem um novo Darkstalkers. E é isso, até a semana que vem. Beijos. Mentira! Pessoal, nós aqui da Academia de Nerds postamos aulas novas de 15 em 15 dias, ou seja, uma semana sim, outra semana não. E as nossas aulas sempre são postadas às segundas. Então segue a gente lá no SoundCloud, lá onde sempre postamos. Primeiro, soundcloud.com/Academia de Nerds, e de lá ela vai para as outras plataformas digitais. Caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro. É muito simples. Basta eles nos visitarem todo dia, nos darem presente, nos darem atenção e não nos abandonarem quando sair um podcast com um gráfico melhor. Ou eles podem compartilhar nossas postagens nas redes sociais e com os amigos, cachorros, parentes aí deles, que eles conhecem uma academia de nerds que lança episódios cada 15 dias para eles escutarem nas segundas-feiras à noite ou nas terças de manhã. É isso aí, pessoal. Não deixem de interagir com a gente lá no Instagram. Mandem perguntas pra gente. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. This ain't where the legends come from. You know what a hero looks like. Pretty little flower, won't you sit back down and go play nice? So keep talking, keep laughing. One day